Hoje nós vamos falar sobre o livro Legado, que quem me indicou foi o mentor. É isso, o mentor me indicou esse livro. Ele conta as 15 lições de lideranças do All Blacks, que na época esse mentor dizia ser o time com maior proporção de vitórias. E talvez você esteja perguntando, quem é o seu mentor? Freitas Bernardinho. Graças ao Bernardinho, eu construo esse modelo de ser um leitor visceral, sou apaixonado por leitura, e é óbvio, não sei se é óbvio, mas eu não o conheço pessoalmente, em uma das palestras que eu assisti dele, ele fala sobre esse livro de James Kerr, que eu cito, inclusive, vários trechos dentro do meu livro. Esse livro vem repleto de lições, e essas lições, muitas delas estão dentro da nossa metodologia. Por que se mistura? Porque a excelência, ela tem um molde. Quando eu digo que o Bernardinho é meu mentor, eu não preciso conhecê-lo pessoalmente, mas usando a modelagem da PNL, eu trago as características que formam ele um líder incrível e pego essas características. Uma das características é ser um leitor. E esse livro, ele é incrível. Muitas dessas lições, você que já vem assistindo o nosso canal há bastante tempo, elas vão ser encontradas nas aulas sobre outras leituras. Para você que está chegando agora, eu sou o Freitas, criador do Instituto 2630, ao lado do meu canga, o Wallace, primeiro sargento do BOP. Fizemos formação no BOP junto, e hoje a gente está nessa jornada de transformar corações e mentes. E nesse livro Legado, a primeira coisa que ele já vai bater é no caráter. E na nossa metodologia, a gente tem o que eu chamo de caráter percebido. O que é o caráter percebido? Como é que a gente define o caráter percebido? Porque a gente não está falando aqui sobre ser bom ou mau caráter, mas como as pessoas nos percebem. E é importante que elas tenham uma percepção nossa positiva para que elas nos sigam. E a gente define da seguinte forma: o caráter é definido pela responsabilidade que assumimos, pela contribuição que damos e pela evolução que demonstramos. E eu sempre faço essa pergunta para os nossos alunos: você segue um líder que não assume responsabilidade? Geralmente a resposta é não. Você segue um líder que não contribui para o time? Geralmente não. Você segue um líder que não demonstra evolução? Geralmente não, porque ele não vai puxar você para assumir isso. E quando ele começa aqui, sobre caráter, ele diz o seguinte: nunca seja grande demais para fazer pequenas coisas que precisam ser feitas. Essa é para você. Essa é para você. E ele começa o livro falando sobre a importância de os mais antigos do time varrerem e deixarem um vestiário limpo. Dentro do ciclo dos All Blacks, essa é uma lição de liderança importante, porque manda uma mensagem para os mais novos. Então, esses processos de passar o bastão de coisas simples para os mais novos é fundamental para criar um time com caráter. Porque quando nós estamos falando de uma empresa, quando nós estamos falando de liderança, nós estamos falando de identidade. Um time possui uma identidade, logo possui um caráter. E ele fala sobre o caráter coletivo ser vital para o sucesso. Concentre sua atenção em desenvolver a cultura certa, as práticas culturais certas, e os resultados serão uma consequência. Tem um técnico, me fugiu o nome dele agora, que ele diz: para vencer jogos, você precisa de talento, mas para fazer times campeões, você precisa de caráter. E é bem interessante isso, porque formar esse caráter... Vamos trazer para o que eu falei logo no início. Se o caráter percebido, ele tem a ver com a responsabilidade que o líder assume, com a contribuição que esse líder dá
gera para o grupo e qual é a evolução que demonstra, se isso está inserido na liderança, como ele fala aqui, isso será passado para o time. Então, olha a importância. Lá na nossa metodologia, como eu sempre gosto de dividir escrevendo com vocês aqui, ele é o ponto de equilíbrio do líder para com seu time, para com os seus liderados. Aqui está o que a gente chama de caráter percebido. Se você já é um fã do nosso canal e já assistiu aí os conteúdos que eu trago, você já deve ter ouvido verdadeiramente eu falando sobre isso no primeiro pilar. Beleza? Então, esse é um ponto relevante. Eu não vou resumir livro, aqui a gente está para bater papo sobre lições, eu pontuo algumas lições que conversam muito com a metodologia que a gente desenvolveu fundamentada no BOP, beleza? Então, o ponto de equilíbrio do nosso primeiro pilar, ele tem a ver aí com o caráter percebido da liderança. Uma outra lição que ele traz é sobre adaptação. Adaptação. E eu falo muito isso nas nossas formações porque a maior característica de operações especiais, no combate de um líder operações especiais, é a flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade de você se adaptar às circunstâncias e lidar com ela. Ele traz aqui, ó, quando tiver no algo do seu jogo, mude o jogo. É claro que nessa parte ele está falando aqui sobre você buscar uma zona de conforto que te mantenha operando em excelência. Isso acontece no BOP diariamente. A exigência de fora, a pressão de fora, ela é fundamental para que o time tenha alta performance. Uma cultura forte, ela não é um ambiente leve. Melhor, ela é um ambiente interno leve, mas capaz de suportar a pressão de fora. Porque essa leveza... Onde é que está essa leveza? Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu vou fazer de novo. Vamos dizer que o seu time, ele é formado por áreas, setores, tá? Cada setor do seu time tem a obrigação de cuidar de uma área. Tá? Isso aqui só para explicar para vocês o que é um ambiente leve. A pressão vem de fora e o seu time olha para fora. Quando o seu time está preocupado com os desafios internos, ele já não está mais olhando e prestando atenção naquilo que ele tem que prestar. Então, se o ambiente interno é confuso, o seu time vai ser menos eficaz. Entende? Vai ser menos eficaz. Então, se adaptar vai ser fundamental. Ter times que criam esse ambiente para lidar com a pressão de fora vai ajudar na própria adaptação. A flexibilidade é um atributo das operações especiais e um dos mandamentos. Flexibilidade. Beleza? Ele traz para o líder que é fundamental o seguinte, ó. Para os estágios de mudança. Uma proposta de mudança. Porque a mudança, ela fomenta o progresso, tá? Colocar o time em constante mudança e constante evolução. Imaginar um futuro atraente, capacidade consistente para mudar e um plano factível. No mundo de hoje, a adaptação ela é fundamental. Se antecipar ao que pode estar acontecendo é fundamental, porque senão você quebra. Se você acredita que não precisa de mudança para novos e resultados extraordinários, você literalmente vai quebrar. Uma hora você vai quebrar. E aí ele traz, ó, a organização vitoriosa é um ambiente propício ao desenvolvimento tanto do pessoal como profissional, no qual cada indivíduo assume responsabilidade e se sente dono junto aos demais.
ambiente propício. O ambiente propício é um ambiente, sem o vacilo do conflito interno. Fofoquinha, briguinha, um não assume a responsabilidade de fazer, um não quer entregar o seu melhor para o outro, você não quer ver o sucesso do outro. Então esse ambiente é função do líder. Observar, ficar atento, para que não venham a ter pressões internas ao ponto de desviar de fora, da pressão de fora. Cultura forte foi feita para suportar toda a pressão que vem de fora, assim como nas operações especiais. E aí ele diz aqui, a formação de um grupo de líderes e de unidades operacionais individuais, por meio do quais os jogadores assumem responsabilidade cada vez maiores pelos protocolos, princípios e cultura do time, concretiza a estrutura da cultura. Então, quando você inserir pessoas dentro da sua jornada, dentro da sua empresa, esse ambiente, ele precisa ser um ambiente exigente. Ele precisa ser um ambiente exigente e as pessoas que ali estão precisam estar dispostas a assumir essa pressão. Precisam estar dispostas a assumir essa pressão. Se elas não assumem a responsabilidade, se elas não estão a fim de se adaptar, porque passou aquela época, hoje a gente pode dormir com uma ideia e amanhã ter que mudar tudo. Então, se as pessoas estão no time pelos motivos errados, elas não vão aceitar as mudanças. Não vão aceitar as mudanças. Por que as pessoas são resistentes à mudança? Porque o nosso cérebro, ele é basicamente criado para ser previsível, para ser previsível. A previsibilidade é uma função de sobrevivência. As mudanças tiram da zona de conforto. Por isso que as pessoas resistem. Então, desde o início, a sua empresa ela pode ser criada dentro de uma ideia de sinta-se confortável no desconforto. Sinta-se confortável no desconforto. Outra lição que ela vai trazer, que as operações especiais trazem, que grandes líderes trazem, vai ser o propósito. Falo muito sobre propósito. Falo muito sobre propósito. Propósito é o porquê. Propósito, ele dá sentido para a jornada. Tem uma frase aqui nesse livro que diz assim, encontre algo pelo que morrer e viva por isso. E o propósito, ele vem com essa pegada. Não sei, eu vou estar sempre falando porque a minha missão é levar o canal a 100 mil inscritos. Instagram, trazer gente pela qualidade do conteúdo que a gente traz aqui. Porque é muito fácil hoje na internet você chegar a 100 mil inscritos, 100 mil seguidores, falando besteira, fazendo fofoca e trazendo desgraça. Porque o nosso cérebro, ele também busca estar sempre prevendo possíveis situações de luta ou fuga para se proteger. Então, esses conteúdos geralmente são conteúdos muito mais consumidos do que conteúdo como eu estou trazendo para você. O propósito, ele vai dar sentido. Várias lições aqui no curso sobre isso. O propósito, ele não é alcançável. Como assim, Freitas? Eu sempre coloquei a minha casa como um propósito. Sua casa é uma missão, um objetivo, mas não é um propósito. O propósito é algo pelo qual você vive. E ele é tão fundamental para a sua empresa que ele vai dar sentido tanto para você quanto para as pessoas inseridas. Agora, é fundamental você criar uma estrutura que a gente chama de NUCOI. Falo em vários episódios, em vários programas. NUCOI. O NUCOI é formado pelo propósito mais os valores. Beleza?
Por que o propósito não é alcançado? Porque ele é vivido. O propósito do BOP, servir e proteger como a última solução. Eu vivo isso, eu não alcanço isso. Eu não alcanço o propósito. O propósito ele só dá sentido. Então, do ponto A onde você está para o resultado que você quer alcançar, é o propósito que vai fazer você suportar todo o processo da jornada. Ele dá sentido. Ele dá sentido. É bem interessante a gente entender essa força. E ele fala aqui, ele vai citar o Simon Sinek. Ele traz olha que frase interessante que ele traz. As pessoas de visão estreita enxergam um horizonte estreito. A pessoa de visão ampla enxerga um horizonte amplo. O propósito é um horizonte amplo. A missão é uma visão estreita. A casa é uma visão estreita. O motivo pelo qual você vai conquistá-la é uma visão ampla. Eu tenho aulas aqui como você construir o seu propósito. E olha que interessante. No livro ele cita uma pesquisa que eu cito muitas vezes, que é uma pesquisa onde uma universidade americana busca entender o poder do propósito. E ela pergunta para as pessoas se elas têm um propósito para a vida. 16% dessas pessoas dizem que o propósito da vida dela é ganhar muito dinheiro. Pegando a definição que eu acabei de falar, ganhar muito dinheiro é um propósito? Não. Ganhar muito dinheiro é um objetivo. E um objetivo que não está nem tão claro, porque é fundamental que você defina o quanto você quer ganhar. 78% diziam que o propósito da vida era encontrar um propósito da vida. Então, somando aqui, nós temos 94% de pessoas sem propósito. 6% só tem. Esses 6% são capazes de mover milhões de pessoas com um propósito. Ter um propósito é fundamental. Ele cita não vai estar aqui, esqueci o nome agora, o Viktor Frankl, que é um judeu que sobreviveu ao Holocausto, que fala que o que fez ele suportar os horrores do campo de concentração foi exatamente ter um propósito. Ele se via no futuro vivendo esse propósito, falando disso, e ele sentia que aquele momento pesado já estava até no passado. Olha a força do propósito. E é tão importante essa lição para mim que eu recebo ela quando eu estou na depressão, e a partir da depressão, daquele momento, da leitura daquele livro, eu viro uma chave e encontro o propósito, que hoje é o propósito da minha vida profissional, mas que também é o propósito do Instituto. O propósito do Instituto, transformar corações e mentes, vidas e empresa. Mesmo o propósito do Freitas. Esse é meu propósito profissional. O propósito da minha vida é honrar a Deus sobre todas as coisas. Isso eu vivo diariamente. Eu vivo isso diariamente. Os dois eu vivo diariamente. Eu gosto de falar nos nossos treinamentos que o BOP já nasceu caveira. Porque quando você constrói a sua empresa fundamentada em um propósito, ela já nasce com uma identidade clara. Você já sabe o que você tem que fazer. E eu acredito que o maior desafio é aprender a monetizar o seu propósito. Como é que eu monetizo o meu propósito? Eu já tenho o porquê. Agora eu vou entender o como eu quero ganhar dinheiro e viver a minha vida. Como eu monetizei o meu propósito? Literalmente criando uma empresa de liderança, de negócios. Então nós temos um instituto voltado para negócios, em formação em liderança, formação de equipes, formação de cultura. Tudo isso verdadeiramente faz sentido na nossa jornada. Beleza? Então vamos continuar aqui. Nesse livro eu separei algumas lições que fazem muito sentido. Outra lição que a gente vai trabalhar,
que ele trabalha muito bem durante o livro. É uma lição que em todo o livro, na verdade, é para a vida, pô, para a vida. Ele vai falar sobre responsabilidade. Responsabilidade é base, pô. Líderes criam líderes. Você é responsável por criar os seus líderes. Você é responsável. Autorresponsabilidade já foi falado aqui em vários conteúdos, E ele traz, ó, o que é ser bem-sucedido? É ter pessoas que te sucedam. Se você não vai verdadeiramente criar pessoas, você é um líder egocêntrico. Você lidera sem um propósito. Porque quem é o topo da hierarquia da sua empresa? Não é você, é o propósito ao qual você serve. Se você segue, as pessoas querem servir, não a você, mas algo maior que você. E o propósito tem esse objetivo. Se você entrega para os seus colaboradores, para os seus liderados, um propósito, o seu propósito, e eu sempre falo que a sua função enquanto líder, dono de uma empresa, empreendedor, o seu primeiro cliente é seu colaborador. É quem você tem que convencer a adotar aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita. Então é fundamental isso. E ele diz, ó, líderes criam líderes, passando responsabilidade adiante, criando um sentimento de propriedade do time, da empresa, e confiabilidade e confiança. Sem você ter um NUCOI, que é propósito mais valores protegido por um princípio, fica muito difícil passar a responsabilidade adiante, criar sentimento de propriedade, confiabilidade e confiança. Fica muito difícil, tá? Porque o NUCOI, ele é a essência da tomada de decisão. Para que você verdadeiramente conduz o seu time. Quando você tem um NUCOI, as pessoas vão entender a maneira como você pensa, como toma decisão. Depois disso, o jogo fica muito mais simples. Depois disso, você basta ter um objetivo claro. Eu já falei isso aqui várias vezes. Esse livro ele é muito completo. Se você entrega a essência para o seu time, depois você só precisa ter. Ó, você tem um propósito, tá? Você tem um propósito. Depois de ter um propósito e entregar isso para o seu time, sua visão, as suas missões, elas precisam estar alinhadas com o seu propósito. Suas missões, elas precisam ser claras, mas precisa ser orientada pelo seu propósito. Não adianta tu estar numa coisa e querer mudar para outra. Não funciona. Do ponto A, onde você está, mais recursos que você tem que gerar, vai gerar o resultado dessa missão, que é o ponto B. E sempre com o tempo. Como você define o tempo para as suas missões serem alcançadas? Isso tudo é fundamental, tá? E ele fala sobre isso, ele fala sobre prazo aqui. Finge que você está aqui, tá? Você está aqui. O tempo para você alcançar uma missão, e no BOP, existe um tempo para a missão ser alcançada? Sim ou não? Eu não fico em uma operação 10, 15 dias, só o nosso time. Já cheguei a ficar 5 dias no Complexo Alemão na guerra de 2010. Mas você não fica lá ad eterno. Então, o tempo para alcançar esse propósito, ele precisa ter um equilíbrio entre não estar muito perto ao ponto de não te motivar a começar e nem muito longe ao ponto de você acreditar que é impossível.
Você precisa criar um equilíbrio entre onde você e o seu time está e o tempo para alcançar isso. Porque o tempo ele é um fator motivador. Não pode ser aquilo, só vai, só vai. E eu encontro muitos líderes que erram, porque eu chego em uma empresa e pergunto o seguinte: onde nós vamos estar daqui a 5 anos? A grande maioria dos empresários não sabem. E quando não sabe, como é que eu entrego para o outro os desafios? Eles só estão ali, esperando a hora de trocar. O Instituto Gallup, não é no Instituto Gallup não, tem um livro que ele fala que os 2 primeiros motivos das pessoas pedirem para sair de uma empresa é não assumir mais responsabilidade e não assumir novos desafios. Ganhar mal é o 5º motivo que faz alguém sair da sua empresa. Está fazendo sentido? Esse é o fundamento que você tem quando você está falando de responsabilidade. É responsabilidade sua levar isso para o time para que o seu time assuma mais responsabilidade. Beleza? Vamos embora. Responsabilidade sua, criar um ambiente que faça o seu time andar na direção do objetivo. Não são, aí essa frase eu levei para a vida. Sem um ambiente, isso é responsabilidade da liderança, mas quando você passa para o seu time o poder da responsabilidade, eles vão ser parte desta responsabilidade, por isso que líderes criam líderes, e é sua responsabilidade tornar cada membro do seu grupo um líder, mas não treiná-los. Então você pode contratar o Instituto 2630 literalmente para ensinar isso, pegar a sua essência e levar para os seus liderados. Ele diz o seguinte, não são as montanhas que o tamanho da missão, não são as montanhas que nos esgotam, são as pedras no sapato. E pessoas erradas no nosso time são uma pedra no sapato para a gente conquistar o sucesso em uma missão. As pessoas erradas, elas se tornam essa pedrinha que vai criar bolha e impedir que a gente continue andando. E ele traz em dos capítulos, mas eu não vou entrar aqui, ele fala os babacas não. O que seriam esses babacas? Egocêntricos, caras que querem que as coisas virem e sirvam a ele. E ele diz aqui, ninguém é maior do que o time, ninguém é maior do que a sua empresa, nem você. Nem você. Ninguém é maior do que o time. E o brilho individual não garante automaticamente resultados extraordinários. A mentalidade egoísta é capaz de infectar a cultura coletiva. A mentalidade egoísta é capaz de infectar a cultura. Senhores, é natural hoje, quando a gente fala de RH, de recursos humanos, a gente falar, na verdade hoje não, que isso é de anos, que nós contratamos por competências técnicas e desligamos por capacidades emocionais de gerenciar times ou fazer parte de times de alta performance. Então a mentalidade, ela é fundamental. Não adianta, e a gente fala isso nas nossas formações, a gente fala, eu te desafio a perguntar isso a qualquer policial do BOP. Qualquer policial do BOP. Pergunta a ele se ele prefere um cara bom tecnicamente, mas desagregador, que na hora do combate vai te abandonar, ou se ele prefere um cara que não é bom tecnicamente, mas na hora que o bicho pegar ele vai falar, eu morro com você. Eu morro com você. Pergunta. Duvido que a resposta dele vai ser diferente da que eu estou te dando. Eu prefiro os menos competentes, mas aqueles que estão a fim de entregar a sua vida para o grupo. E no BOP, eu costumo falar que o BOP ele quer eliminar 2 caras, ele quer eliminar 2 tipos de pessoas do curso. Os mais fracos, que não se prepararam para estar ali, e os mais fortes, que não contribuem para o grupo. E isso é a ideia de você tirar do meio aquelas pessoas
que vão desagregar, literalmente desagregar. Então, é fundamental, é fundamental. Outra coisa que eu separei para vocês aqui é a capacidade de planejar e se preparar. Ele diz aqui que os líderes, eles precisam ser professores, né? Eu não sou um bom líder nessa situação, eu não sou, eu confesso. Eu não sou um líder que gosto de ensinar. Apesar de nós termos treinamentos e eu ensinar durante esse treinamento, tá? Então isso já está inserido no nosso padrão de contratação, de formatação da equipe. O cara, para trabalhar com a gente dentro da nossa cultura, ele literalmente precisa fazer o CEO, que é a nossa formação de liderança. E ao fazer o CEO, rapidinho, deixa eu só. Ao fazer o CEO, ele já tem diversas competências. Não vai dar. Ao fazer o CEO, ele desenvolve diversas competências que vão literalmente fazer com que ele tenha a nossa essência. Apesar de no dia a dia eu não ser um professor, eu sou um cara que eu faço com que as pessoas que trabalham comigo assumam responsabilidade ao ponto, deixa eu só mudar um negócio aqui, ao ponto de cometerem erros. Eu não me perturbo com erros. Por quê? Eu não sou o tipo de cara que eu gosto de ficar em cima ensinando coisas que hoje o cara pode procurar e ensinar. Eu gosto de ensinar a essência daquilo que eu ensino para vocês aqui. Então, coisas do ofício dele, ele que busque. Eu falo para o meu time que eles podem errar quantas vezes ele quiser, desde que sejam maneiras erradas, maneiras diferentes de errar, e que cada erro leve a lição. Nem todas as áreas e todos os setores têm margem para isso, mas dentro do nosso tem. Dentro do nosso tem. Então, é fundamental. E ele fala na ideia aqui de preparação, que a ideia é praticar sob pressão, treinar sob pressão, para que o seu time fique cada vez mais forte. Eu treino meu time em campo, sob pressão, lições que vão fazer diferença na jornada, mas no ofício do dia a dia, eu não fico em cima não, e nem admito ficar. Por quê? Literalmente, é um desgaste para a liderança, eu tenho meus afazeres. Então eu falo, vá lá e erra. Aprende com erro e vai, pesquisa, é com ele, beleza? E ele traz uma visão aqui bem legal, ele diz assim, ó, no mundo dos negócios, sobre treinamento, tá? A gente aqui fala que é o nosso BOP, a gente treina, o nosso time está sempre treinando, porque todo mundo que trabalha com a gente ou que nos apoia, está sempre nos cursos e nas formações. Então esse cara está sempre vendo e revendo, e tem gente que fala assim, cara, eu fiz o curso para estar com vocês, mas assistindo de fora eu aprendi. E tem gente que vai mais além. Nossa, hoje eu vi a mesma aula, mas aprendi uma coisa diferente. Então o nosso time está sempre treinando. Ele diz o seguinte, sobre a capacidade da gente buscar preparo o tempo inteiro. No mundo dos negócios, em geral, o treinamento é considerado uma opção fácil e se limita a um dia fora do expediente. Eu falo isso, tá? No entanto, o treinamento eficiente é intenso, regular e repetitivo. Para se obter resultados de primeira qualidade, isso deveria ser um fator central na cultura de uma empresa. Na cultura de uma empresa. Incrível isso aqui. Isso aqui é incrível. 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 Fundamental, né? Entender isso. Preparar, preparar e preparar. Treinar. O BOP é o que é porque ele treina. O BOP é o que é porque ele treina. E muitas vezes, quando eu vou levar isso para as coisas, eu não quero um treino, a pessoa treina e acabou. Não existe isso, pô. Não existe isso. O BOP, além do próprio trabalho já ser um treinamento. Mas muitas vezes a gente sai de operação e vai treinar. Lidar com a pressão só vai ser capaz quando
o nosso time tiver mentalmente preparado e tecnicamente preparado. Se você não se debruça sobre uma formação de mentalidade que o seu time literalmente vai suportar essa pressão e mais, criando um ambiente onde essa pressão não existe, tá? A pressão da fofoquinha, a pressão do ambiente onde um não faz a sua parte e pesa sobre o outro setor, sobre o outro líder. Não estou falando sobre essa pressão, tá? Isso é um erro e um desconforto do caráter coletivo da sua empresa, do seu time. Então, cuidado, porque tem muita gente que confunde pressão externa com pressão interna. Ah, mas meu chefe cobra. Cobra, tem que cobrar. Um técnico de futebol é cobrado. Tem que ser cobrado. Mas o time está fluindo ou ele cobra porque você não faz? Se tu não faz, tu vai ser cobrado. Agora, se tu antecipa a tua entrega, ele não vai cobrar. E essa cobrança é um problema interno. Se está cobrando é porque você não está fazendo, pô. Se está cobrando é que você não está fazendo. Culturas fortes são culturas exigentes. Não é cultura, não, faço o que quero, a hora que entrego se eu quiser ou não. Tá? Não vem com essa, não. Beleza? E aí ele diz, ó, os melhores líderes permanecem fiel aos seus valores mais profundos e lideram a própria vida e os outros lhe seguem. Trouxe isso daqui só para a gente deixar escrito. Beleza? Ele fala sobre autenticidade. Em neurociência, a gente aprende sobre autenticidade. A autenticidade, ela é fundamental para a gente sentir que os valores estão sendo colocados em prática. Você ser autêntico aumenta a tua performance e um time que tem uma identidade e um caráter coletivo positivo, no sentido de busca pelo resultado e ambiente, ele vai ter uma tendência a ser mais autêntico. Ali no meio, por mais que exista pressão de fora, a autenticidade ela traz uma certeza de estar no caminho. E isso é fundamental e é uma base de neurociência. Deixa eu ver se eu separei alguma coisa aqui sobre autenticidade. Isso é uma base de neurociência fundamental para que times verdadeiramente suportem a pressão. Então, senhores, eu fecho com a última lição, além da autenticidade, que eu falei para vocês agora, que é a capacidade de você sentir que você está sendo você, e isso começa nos propósitos, valores, nesse núcleo que eu tanto falo aqui. Então, se você não tem um propósito, a tua empresa não tem um propósito, busca aqui dentro do canal o conteúdo sobre propósito, como criar o seu propósito, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na jornada de vocês. Mais interessante de tudo, por final ele fala sobre a capacidade de homens e mulheres inseridos na sua empresa, no seu time, terem a capacidade de sacrificar pelo time. E isso é muito vivo quando a gente está falando de operações especiais. Por quê? Porque cada homem e mulher inserido nas operações especiais, eles literalmente estão entregando a sua própria vida para que o outro avance. Eu já fiz isso e vou fazer novamente. Ó, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada homem em uma patrulha de operações especiais está pegando uma fatia. Isso aqui, ó, quando cada homem, e aí eu vou falar homem e mulher dentro da sua empresa, porque aqui no BOP eu pelo menos nunca trabalhei com mulher, então eu acabo falando homens, tá? Mas quando a gente está falando de mundo corporativo, as mulheres estão muito mais inseridas do que numa patrulha de operações especiais. Apesar do BOP ter mulheres, elas não estão na linha de frente das operações, tá? Pelo menos na minha época eu não estava.
quando cada membro faz a sua parte, nós temos uma unidade. E dentro de uma patrulha de operações especiais, cada homem se sacrifica para que o outro avance. Cada homem é escudo para que o outro avance. Finge que esse aqui sou eu morro para proteger a vida desse cara, eu sou o escudo dele, porque ele não olha para trás, por isso que a menor fração de uma patrulha são 2 homens. Então, eu me sacrifico, eu faço o meu melhor, e o meu melhor é o mínimo que eu posso fazer, para que o meu camarada avance. E é raro encontrar isso no mundo corporativo. É raro encontrar os setores dando a própria vida para que o outro setor progrida e evolua. Mas por que isso acontece? Porque não há treinamento para gerar vínculo e mostrar a importância disso para a empresa e para a vida de cada um ali dentro. Porque no BOP a gente perde a vida se a gente não se proteger. Às vezes perde até se protegendo, fatalmente acontece. E na empresa você perde seu emprego, tu perde o sustento da família, muitas vezes as pesquisas mostram que as crises se instalam em uma relação em virtude da vida financeira ter ido para o buraco, mas você não está tomando conta disso. No macro, você não toma conta disso. As pessoas acham, a gente não morre, não tem nada a ver com BOP, a gente não morre aqui, a gente não morre. Morre em vida, morre em não realizar sonhos ao lado da sua família, morre em não progredir dentro daquilo que você verdadeiramente busca. Então, a pior morte se dá em vida. A pior morte vai se dar na sua ingerência com as suas capacidades. E aí, meu amigo, não adianta lamentar. Só que a responsabilidade do líder plantar isso em cada colaborador inserido no seu time. Está fazendo sentido? Isso é uma vida de operações especiais. Assumir responsabilidade, quer a empresa seja sua ou não. Fazer com que as pessoas assumam, quer a empresa seja sua ou não. Fazer o seu melhor para que o seu camarada conquiste uma vaga de liderança que você almeja, é a sua responsabilidade. Porque se você não faz isso enquanto liderado, não fará isso quando for líder. E lembrando, as pessoas não estão para te servir, elas estão por um propósito maior, por essa hierarquia que muitas vezes a gente não para prestar atenção. Esse livro, Legado, traz todas essas lições, eu convido vocês a ler. Esse já era um programa que eu queria criar no canal há muito tempo, porque sou um apaixonado por leituras, estou sempre comprando livro, às vezes até me dou uma freada, porque compro mais livro do que minha capacidade de ler, porque se vocês forem ver aqui, todo livro, ele é um professor. E outro dia a Caroline falou para mim assim, você me empresta um livro para eu emprestar? Eu falei, não, eu te indico um livro para você comprar, para você emprestar para esse teu amigo, mas dá meu livro não, porque ele está todo rabiscado, cheio de anotações. E não distante, eu venho aqui muitas vezes, dou uma consultada, dou uma lida, porque tem lições que eu lembro. Eu tenho um primo que ele fala assim, porra, tu tá sempre lembrando as citações, né? Tu sempre lembra dos livros. Cara, às vezes sim, às vezes não. Então eu venho, dou uma papirada, cada livro ele serve para dar essa papirada, então as anotações que eu faço são fundamentais. Tem uns lá atrás que eu nem fiz tantas e às vezes eu até leio. Outra coisa que eu faço, que aprendi a fazer, é correr escutando livros que já li. Porque as lições, eu sempre falo que você nunca vai ler o mesmo livro 2 vezes. Sempre que você lê um livro, você sobe um nível. Quando você lê ele de novo, você vai ler a partir desse nível e ali você vai encontrar lições que vão verdadeiramente ser novas para aquele momento da sua vida. Então, fico por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí embaixo. Me indiquem livros e a gente vai trocando mais e mais ideias. Cavira!